Retomamos aqui, né, gente, a aula de tangente e outras relações, né? A gente já passou por toda a parte de teoria, né, que a gente poderia comentar, né, sobre os sinais, sobre o que é, né, essa tangente no ciclo trigonométrico. A gente falou dos sinais do seno, do cosseno e da tangente. E falamos sobre simetrias, né, que não é só na tangente, né, em todos os arcos. Isso vai ser muito importante aqui, né, em todas as relações do seno, cosseno e tangente, a gente vai ter a simetria dos arcos. E também a gente vai ver aqui, agora, né, a gente viu outras relações trigonométricas, a gente viu 5 relações, né, que vão ajudar a gente a resolver. Nesse exemplo aqui, né, a gente tem a tangente. A primeira coisa que eu falei que a gente ia comentar é sobre isso aí que está circulado, né, que é o quadrante. O que é isso? Π e 3π sobre 2. Que quadrante é esse? Então, a gente tem que pensar no círculo. Aonde que é o π? O que é o π? O π é o 180, tá? Então, de 0 a 180, então o π vai estar aqui. E o 3π sobre 2? 1π sobre 2, 2π sobre 2, que é o π, e o 3π sobre 2 vai estar aqui embaixo. Então, ou seja, isso é o terceiro quadrante, beleza? Se tiver dificuldade de visualizar, desenhe o círculo rapidinho e você vai ver que, então, isso daqui indica que está no terceiro quadrante. Então, a gente tem que pensar no sinal de todos eles no terceiro quadrante, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai pensar aqui, então, agora? Qual que é mais fácil de resolver? Vai ter vários caminhos, tá, galera? E cada um vai perceber o que é o melhor. O que eu vou fazer aqui agora é sugerir alguns deles. Vamos relembrar as relações que a gente tem. A gente tem que tangente é seno sobre cosseno. Coloquei, já vou colocar x, né, porque é o que está sendo utilizado. Então, a tangente é o seno sobre cosseno, aqui. A gente tem que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A gente tem as relações da secante e da cossecante também, né? A gente tem que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. E a cotangente também é o cosseno sobre o seno. Então, assim fica mais fácil a gente visualizar. Um erro talvez muito comum que as pessoas já podem pensar, já tem uma fração ali na tangente. Opa, e a tangente é o seno sobre o cosseno. Então, eu já posso dizer que o seno é 5 e o cosseno é 12? Será que sim, que eu posso falar isso? Não, porque ali, né, é só uma fração, né? Então, tipo assim, na fração a gente pode ter várias frações equivalentes a essa. Então, a gente não pode dizer que este é o valor, né, do seno e do cosseno. Além disso, né, tem um erro ainda mais grave aqui, porque o seno e o cosseno ele vai estar sempre entre 0 e 1 nesse caso. Então, não tinha nem como ser esse valor. Então, provavelmente vão ser duas frações que, quando eu for multiplicar, vai dar esse valor 5 sobre 12, tá? Então, é importante ficar atento nisso. Um valor que seria bem tranquilo a gente encontrar já seria o da cotangente, né, que é o inverso. Então, a letra C ela é até mais simples, já que foi dado a tangente. Então, é só a gente encontrar o inverso. E como é que a gente acha os outros, né? O que a gente vai fazer? Eu já vou usar as relações 4 e 5 que a gente demonstrou agora recente, entendeu? Lembrando que se não recordar, né, da relação, né, faz aquela demonstração rapidinho, dividido por cosseno e dividido por seno. E aí eu vou usar as duas, por quê? Porque eu já tendo a tangente e a cotangente, eu posso achar a secante e a cossecante. E achando a secante e a cossecante, é só fazer o inverso também, que eu vou achar o seno e o cosseno, e a gente fecha aí, beleza? Então, vamos resolver, né, essa questão lá na folha do documento, para poder a gente ver com todas elas com detalhes, né? Eu sei que eu tenho 5 aí, mas talvez a gente não encontre nessa ordem, mas daqui a pouco a gente retorna aqui para colocar as respostas das 5. Depois que a gente achar os valores, a gente vai pensar
no sinal de cada uma delas, tá? Mas uma coisa de cada vez, lembrando que esse sinal tem que estar no terceiro quadrante, tá? Então vamos lá resolver na folha do documento. Então, esse exemplo, né, a gente tem o valor da tangente, nesse exemplo, e a tangente ali é 5 sobre 12. Beleza? A tangente de um ângulo qualquer. Lá foi usado x, mas tudo bem a gente colocar alfa também aqui agora. Então a gente vai pensar primeiro, como eu falei, a cotangente, que é o inverso da tangente. Então o inverso, basta você trocar aqui, né? Vai ser 12 sobre 5. Por enquanto a gente não vai pensar nos sinais, beleza, galera? Então vamos resolver agora o quê? Utilizando aquelas duas relações que a gente demonstrou, né? Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x e cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente, né? Então, ó, vou mostrar aqui, né? Para relembrar a nossa demonstração, que foi rapidinha, né? A gente só dividiu em cada membro aqui, por cosseno e depois por seno. Então, são essas duas relações que a gente vai utilizar agora, beleza? Então, na primeira delas, a gente tem que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Como a gente já tem a tangente, a gente vai substituir e vai achar a secante. Bem simples. Então, como que vai ficar aqui? Secante ao quadrado de x vai ser igual a 1 mais 5 sobre 12 ao quadrado. Tá bom? Então, a gente tem que secante ao quadrado de x vai ser igual a 1 mais 5 ao quadrado é 25. E aqui, 12 ao quadrado vai ser 144. Beleza? A gente vai multiplicar aqui e somar. Vai dar 169. Então, secante ao quadrado de x é igual a 169 sobre 144. Aqui a gente vai achar a raiz quadrada. Lembrando que, ó, quando está ao quadrado, ela vai vir para cá mais ou menos. Mas a gente vai analisar, né? Vai ser mais ou menos, secante ao quadrado de x, vai ser mais ou menos a raiz de 169 sobre 144. E a gente já vai analisar qual é esse sinal aqui nesse quadrante, beleza? Então, a secante ao quadrado de x vai ser mais ou menos 13 sobre 12. Beleza? Porque a raiz de 169 vai ser 13 e a raiz de 144 vai ser 12. E a gente vai analisar esse sinal, se vai ser 13 ou se vai ser 12, beleza? Agora a gente vai pensar na outra relação para fazer agora a cossecante. Então, vou colocar outra relação aqui, relação 2, que é cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Então, a gente tem que a cossecante ao quadrado de x vai ser igual a 1 mais 12 sobre 5 ao quadrado. Cossecante ao quadrado de x vai ser igual a 1 mais 144 sobre 25. A gente vai multiplicar aqui por 1 e somar. Cossecante ao quadrado de x vai ser igual a 169 sobre 25. De novo, aqui a gente vai ter o mais ou menos. Cossecante de x vai ser igual a mais ou menos raiz de 169 sobre 25. Isso aqui vai ser mais ou menos a raiz resolvendo, né, 13 sobre 5. Então, a gente tem o valor aqui possível da secante, da cossecante. Volta agora, a gente já temos a cotangente. Das relações, a gente sabe o que também? Que a secante é o inverso do cosseno, tá?
e a cossecante é o inverso do seno. Então, a gente tem aqui, ó, as relações. Então, vai ser fácil a gente encontrar aqui, né? Porque agora é só a gente pensar aqui no inverso dos dois. Então, ó, o seno é inverso. Então, seno de x, nesse caso, vai ser 12 sobre 13, que é o inverso. E o cosseno de x vai ser 13 sobre 5. O que falta agora a gente pensar para finalizar a questão? Em termos de valor, a gente já encontrou todos eles. Ó, a cotangente, a secante, a cossecante, o seno e o cosseno. Falta a gente analisar, né, os sinais aqui, tá? Aqui a gente vai ver, ó, a secante relacionado com o cosseno, a cossecante relacionado com o seno, tá bom? E a tangente e a cotangente também estão relacionadas em relação a sinal. Então vamos pegar lá, voltar lá para aquela parte do sinal, para a gente lembrar aqui os 4 quadrantes, ó. Então, ó, sinais, né, que a gente tinha visto, do seno, do cosseno e da tangente. O seno para cima é positivo, para baixo é negativo. O cosseno para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. E a tangente, a gente tem essa relação aqui na diagonal em relação aqui à origem, tá? Então, aqui é positivo e aqui é negativo. A gente está analisando agora, nesse caso, nessa questão, o terceiro quadrante, ó. Onde, ó, o seno e o cosseno são negativos, tá? E a tangente é positiva. Então, vamos voltar para lá. Então, o seno vai ser menos 12 sobre 13. O cosseno vai ser menos 13 sobre 5. A tangente vai ficar positiva mesmo, mas não precisaria colocar esse mais, né? E a cotangente também vai continuar positiva, né? E os outros dois, né, a gente vai escolher o menos também, porque é a relação com o seno e o cosseno. Então, também vão ficar negativos aqui nesse caso. A gente vai pegar o menos 13 sobre 5 e o menos 13 sobre 12. E a gente encerra e consegue achar as 5 relações aqui. Isso é uma das formas de fazer, tá, galera? A gente poderia também pensar em outras formas de como chegar nessas relações aí. Vamos voltar então lá para o slide para colocar essas respostas lá e finalizar a nossa aula. Então a gente tem aqui, a gente só vai para colocar aqui, a gente só recapitulando, né, tudo que a gente fez, né, dentro para resolver essa questão. A gente utilizou as relações, né, e na letra A, respondendo, a gente pode dizer o quê? Que o cosseno, né, a gente encontrou que era menos 13 sobre 5. Lembrando que esse sinal a gente achou por conta do quadrante, aqui é o terceiro quadrante. Na letra B, a gente tem que o seno vai ser menos 12 sobre 13. A letra C, que era um pouco mais tranquilo, né, que era cotangente, que era só o inverso da tangente. Então, era só realmente fazer 12 sobre 5. A letra D, que é a secante, é o inverso do seno, né, que ficou menos 13 sobre 12. Inverso do cosseno, desculpa. Que ficou menos 5 sobre 13. E a cossecante é o inverso do seno. Aqui a gente ficou menos 13 sobre 12. Acho que vamos depois até voltar lá na parte da folha documento, só para a gente ver se ficou tudo ok mesmo em relação a isso. O seno inverso o secante o inverso do cosseno. Vamos voltar lá para
folha documento rapidinho, galera, que aqui eu estou reparando aqui agora, só para não confundir em relação a isso mesmo, e a gente escrever aqui a secante e a cossecante. Vamos lá rapidinho. Bom, a gente já tinha encontrado a secante e a cossecante que estava ok aqui. Acho que foi só na hora de escrever o seno e o cosseno que deu a secante e deu uma invertida aqui, ó. Porque a secante é o inverso do cosseno. Então, aqui o cosseno não vai ser menos 13 sobre 5. Ele vai ser o inverso da secante aqui. Ele vai ser menos 12 sobre 13. E a cossecante é o inverso do seno. Então, o seno aqui, ele vai ser menos 5 sobre 13. Foi só esse erro aí, mas foi só na hora de inverter no final, não influenciou, né, nas contas, na maioria das contas que a gente fez. E aí a gente volta para lá então e coloca as respostas direitinho, ok? Vamos lá. Agora tá certo, as duas aqui, vamos refazer aqui. Então essas daqui que a gente vai refazer. A gente encontrou primeiro a secante e a cossecante. A secante foi menos 13 sobre 12. E a cossecante foi menos 13 sobre 5. E aqui a gente coloca as respostas agora que fica melhor assim. O inverso aqui, né? Menos 12 sobre 13. E o inverso aqui, que vai ser menos 5 sobre 13. Agora sim. Tudo bem? Então, finalizamos aí, né? Essa aula, né? Com esse exemplo. E tentem ver isso nos exercícios e entender também essa relação dos sinais e tal. Mas vai depender de cada exercício qual é a relação que você vai utilizar primeiro ou depois. Então, fiquem tranquilos e analisem, né, a melhor estratégia para resolver cada uma das questões, beleza? Então, aqui é a resolução e a resposta, né, que a gente já tinha colocado ali, beleza? Compartilhando. E a gente finaliza a aula de tangente e outras relações aqui. Valeu, vejo vocês em uma próxima aula com um outro tema. Até já!